Olá, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje, nosso devocional é com Salmos 80. Então, nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então, fica até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Amém? Salmos 80. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque mais um dia a tua misericórdia se renova sobre nós. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nos dá discernimento, entendimento. Nos ajuda na aplicação da tua palavra em nossas vidas. Nos dá a revelação daquilo que o Senhor quer nos entregar para o dia de hoje. Abençoa cada pessoa que está junto comigo nesse devocional. Abençoa cada um dos meus seguidores. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então, Salmo 80. Pega sua Bíblia, papel e caneta, se você gosta de anotar. E vamos juntos o Salmo 80. É oração pela restauração de Israel. É um salmo da família de Asaf. Amém? Salmos 80. Salmos 80. Tá falando assim: escuta, ó pastor de Israel, que guia José como um rebanho. Tu que estás entronizado sobre os querubins, manifesta a tua glória. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder. Vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze brilhar a tua bondosa face, para que sejamos salvos. Eterno, Deus dos exércitos, até quando a tua ira santa ignorarás as preces do teu povo? Deste-lhes a comer o pão das lágrimas e a beber um pranto triplicado. Fizeste-nos objeto de contenda dos vizinhos. De nós zombam os inimigos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. A videira que retiraste do Egito, tu a replantaste expulsando nações. Limpaste o terreno, e ela lançou suas raízes enchendo a terra toda. Sua sombra cobriu as montanhas, seus ramos os cedros altíssimos. Suas ramagens se estendem até o mar, seus brotos até o rio. Por qual motivo derrubaste suas cercas, permitindo que todos que passem tomem suas uvas? O javali da selva a devasta, pastam nela os animais do campo. Volta-te, ó Deus Todo-Poderoso. Olha do céu e vê. Vem visitar essa videira. Da raiz da tua mão direita plantou o filho que para ti fortaleceste. Ei-la incendiada, cortada. Perecem eles sobre a ameaça do teu rosto. Pousa a tua mão sobre aquele homem que está à tua direita, o filho do homem, para que a ti mesmo fizesse crescer. Não nos afastaremos de ti. Tu nos conservarás a vida e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, Deus, Senhor Todo-Poderoso. Faz brilhar tua face sobre nós, então seremos salvos. Então, uma súplica pela restauração de algo que foi quebrado. Então, Deus conta com alguém que se dispõe a clamar, a buscar, a entender a vontade de Deus para a restauração. Às vezes você está vivendo um momento de quebra, de destruição, de separação. E Deus é um Deus que Ele restaura as coisas. Ele é um Deus que restaura. Ontem eu estava pensando sobre isso, lembrando da onde que Deus me tirou, do relacionamento que hoje é meu esposo, mas nosso relacionamento com o namoro foi muito ruim. Foi algo muito destrutivo para ambas as partes. Mas Deus restaurou. Deus restaurou o nosso relacionamento. Deus tem nos curado de muitas coisas. Deus tem nos ensinado muitas coisas. Então, eu tenho certeza de um Deus restaurador, um Deus que restaura pessoas, relacionamentos, coisas que são curadas e aí a gente pode avançar. Então, hoje, o relacionamento que eu tenho com meu esposo, de casado, é totalmente diferente do namoro que a gente teve. Porque a gente não conhecia o Senhor, a gente não conhecia o poder da palavra de Deus, o poder da presença de Deus, como que era obedecer ao Senhor. Então não havia ali um temor do Senhor, não havia ali uma direção. Mas quando nós convertemos, eu converti primeiro, depois veio meu esposo, e aí a gente casou, e aí começou essa caminhada com o Senhor, porque a conversão do meu esposo foi no ano do nosso casamento. Então nós estamos caminhando para 7 anos de casado, então nós estamos andando com o Senhor, aprendendo a como obedecer ao Senhor, o que agrada, o que não agrada. Então nós estamos nessa construção. Mas se a gente olhar para trás do que a gente vivia como relacionamento de namoro e depois de conhecer Jesus, o namoro e o casamento, foi uma transformação, foi uma restauração que o Senhor fez.
Porque se você olhasse lá para trás, você conhecesse a minha história, talvez alguém que está me assistindo conheça a minha história, de antes de converter, antes de conhecer o Senhor Jesus, você não falava que eu ia ter família, que eu ia conseguir construir família, que eu ia conseguir ter as coisas que eu tenho hoje, como família, como alguém de Deus, uma pessoa de Deus. Então, Deus, ele é mestre em restaurações. Se você está vivendo uma quebra ou algo assim que veio para destruir mesmo em todas as áreas da sua vida, seja emocional, seja material, seja físico, se você está vivendo isso, eu sei que Deus pode fazer muito mais daquilo que você imagina. Deus pode e Ele quer. Ele quer. Às vezes as pessoas ficam com receio. Mas eu estou buscando Deus só para resolver os seus problemas. Não. A partir do momento que você começa a andar com Deus, o próprio Deus vai fazer isso na sua vida. Porque você está andando com Ele. E a psicologia já fala que nós nos tornamos semelhantes às pessoas que nós andamos. Não é isso? A média de 5 pessoas. Então, se eu estou andando com Deus, automaticamente aquilo vai mudar meu coração, vai mudar minhas motivações, vai mudar a minha mentalidade por estar andando com Deus. Aí você pode pensar, mas como que eu ando com Deus? O que eu faço para andar com Deus, para estar com o Senhor? Aqui, Ele deixou um manual para a gente entender o caminho do Senhor, que é o caminho da luz, que é a porta estreita. Ele deixou a Bíblia para nós. Então, andar com Deus é estar diariamente indo debaixo, indo atrás do conselho do Senhor, atrás da palavra do Senhor. Antes de tomar decisões, uma oração, uma leitura bíblica, uma orientação de alguém que já está à frente, de alguém que já passou pela situação que estamos passando. Isso é sabedoria, isso é andar com Deus, isso é buscar a luz em meio à escuridão. Então, se você está vivendo uma quebra, eu posso te garantir, Deus é um Deus que nos restaura. Ele é um Deus que faz e gosta de fazer e tem prazer em fazer para os seus filhos. Mas existe algo que se chama obediência. No caminho da obediência, existem promessas cumpridas. Ontem eu escutei isso, veio forte no meu coração. No caminho da obediência, existem promessas sendo cumpridas. Então, hoje eu vivo algumas promessas do que o Senhor fez para mim há anos atrás, coisas que revelou para mim que faria e eu achei que seria rápido. Só que existiu uma caminhada, uma trajetória até que essas promessas se cumprissem. Existiu uma parte que era a obediência, é estar realmente alinhado com a vontade de Deus. E aí as promessas vão se cumprindo. E às vezes a gente nem acredita que aquilo que Deus falou, nós estamos vendo com nossos próprios olhos. O que antes era só fé, hoje já é visível. Então Deus quer fazer isso, Ele tem prazer. Que pai que não quer abençoar os filhos, não é verdade? Então Deus tem prazer em nos abençoar, mas existe um posicionamento que é nosso. Então se você está vivendo uma quebra, um momento difícil, dificuldade, ora ao Senhor, clama ao Senhor. Aqui o salmista, a família de Asaf, está clamando ao Senhor. Senhor, venha ao nosso socorro. Senhor, ouve do céu aquilo que nós estamos clamando. Então você pode clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor para a intervenção de Deus. E Deus vai olhar também do céu. Deus também está olhando o nosso comportamento, nossas atitudes. Aquilo que a gente faz dá uma resposta também no mundo espiritual. E à medida que a gente vai obedecendo, nós vamos colhendo, nós vamos vivendo as promessas de Deus. Amém? Então seja obediente. Busque o Senhor, ore. Busque a orientação do Senhor. Converse com pessoas que estão à frente, que estão no lugar que você quer chegar, que estão à frente, que já conhecem há muito tempo o Senhor. Peça conselho. Não leve a sua vida, deixa a vida me levar. Não. Peça conselhos, para refletir. Ontem eu estava conversando com meu esposo, eu e meu esposo conversando sobre isso, que muitas das vezes a gente fica paralisado em situações, ou a gente vai repetindo ciclos, porque simplesmente a gente não para refletir. Peraí, o que eu estou vivendo? O que eu estou construindo? Aonde que eu quero chegar? O que eu estou fazendo com a minha vida? Estou deixando a vida me levar? Estou trabalhando só para suprir as minhas necessidades agora, ou eu estou pensando lá no meu futuro? Então uma simples pausa para reflexão já pode mudar toda a nossa vida. Uma simples pausa para fazer um devocional, para ouvir o Senhor, para orar, para buscar uma orientação de Deus, pode mudar toda a rota da nossa vida. Então, mas para isso a gente precisa ter tempo, dedicar tempo ao Senhor, tempo a buscar o Senhor, buscar a orientação do Senhor e aguardar a sua resposta, porque Deus responde. Às vezes não responde na hora,
Mas ele responde com sim ou não. Deus sempre responde, ele não nos deixa sem resposta. Amém? Então busque ao Senhor e vamos orar. Para quê? Para a gente ter esse discernimento de ter um tempo com Deus, para a gente verdadeiramente ter esse momento com o Senhor e buscar o Senhor de coração, para que isso não só modifique a nossa vida, transforme a nossa vida, mas também de pessoas que estão ao nosso redor, porque esse é o poder da palavra de Deus, de transformação, de tocar não só a minha vida, mas também a vida de outras pessoas. Esse é o desejo de Deus. Salvação, aqui está falando, olha, então restaura-nos Deus Todo-Poderoso, faz brilhar tua face sobre nós, então seremos salvos. Então a salvação é um desejo de Deus. Deus quer nos tirar de ambientes que nos ferem. Deus quer nos tirar de ambientes que nos afastam dele. Ele quer nos tirar, mas existe um posicionamento que é nosso, que é a gente que tem que falar. Não, eu quero o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero uma vida com Deus. E aí é um compromisso que a gente faz. Amém? E assuma o compromisso. Se você se comprometeu a buscar o Senhor, faça isso todos os dias. Mesmo aquele dia que você está desanimado, não quer, não tem vontade, faça assim também o seu devocional. Busque o Senhor, mesmo sem vontade. Porque aí vai se tornar uma disciplina. Você vai chegar no momento da sua vida que você não vai conseguir mais viver sem isso, sem a palavra, sem a presença, sem a oração. Porque se tornou algo, um hábito na sua vida. Então, da mesma forma que tem hábitos que são ruins, destrutivos, que nos fazem perecer, existem hábitos que são bons. Então, um hábito bom é o devocional, um hábito bom é a oração, um hábito bom é estar com o Senhor. É um hábito que nos traz vida, que nos traz sentido para a vida, que nos ensina sobre virtudes. É o hábito de andar com o Senhor. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por esse discernimento, que nós venhamos, Senhor, ser despertados a estar com o Senhor, a andar com o Senhor, a orar, a buscar a Tua palavra, a buscar a orientação do Senhor. Pai, não nos deixe tomar decisões que vão nos prejudicar, que nós possamos tomar boas decisões para a nossa casa, para a nossa família, para nós mesmos. Nos ensina, Senhor, nos dando discernimento espiritual, de mesas que o Senhor não quer que a gente sente, pessoas que o Senhor não quer que a gente ande, e nos apresente os amigos do Senhor. Pai, nós queremos ser amigos dos seus amigos, de pessoas que estão andando verdadeiramente com o Senhor. Apresente essas pessoas para nós, Deus, que nós venhamos ter comunhão, que haja um crescimento no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Que Deus